Ficar onde? Já tá ao vivo. Começou? Uhum. Beijo. Muito boa tarde. É com muita satisfação que eu quero hoje dialogar com vocês a respeito dos 17 anos de aniversário da sanção da Lei 10.835 de 2004, porque exatamente hoje completam-se 17 anos de aniversário da sanção, numa linda cerimônia que aconteceu no Palácio do Planalto, da lei que institui a renda básica de cidadania no Brasil. O Brasil é o primeiro país do mundo que aprova e é sancionada aprovada pelo Congresso Nacional e depois sancionada pelo presidente Lula numa linda cerimônia lá no Palácio do Planalto. E eu achei por bem, então, hoje falar a respeito disso e ler para vocês uma carta que eu resolvi escrever ao presidente Luiz Jair Bolsonaro e ao ministro Paulo Guedes a respeito, porque eles têm uma oportunidade muito importante nessa data. Então, eu quero transmitir a vocês que logo mais às 19 horas, 7 horas da noite, eu estarei conversando com o nosso querido professor Boaventura de Souza Santos, da Universidade de Coimbra, um dos mais importantes intelectuais portugueses no mundo, né? E também com o MC, o Rafuage, que é muito amigo, ele é lá de Porto Alegre e desenvolveu uma profunda amizade com o professor Boaventura de Souza Santos, e ele hoje, o Rafuage, que é um MC e compositor de raps, né? de música, e ele resolveu convidar a mim e ao Boaventura dos Santos para que a gente possa dialogar a respeito deste tema, porque em Portugal, na Espanha, em muitos países da Europa, no mundo, está se falando muito da renda básica de cidadania. Então, eis a carta que eu enviei há cerca de uma hora para o Palácio do Planalto e para o Ministério da Economia, nos seguintes termos: prezados senhores presidente da República Jair Bolsonaro e ministro da Economia Paulo Guedes, há 17 anos, no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, era 8 de janeiro de 2004, sancionou a Lei 10.835 de 2004, que institui por etapas, a critério do Poder Executivo, a renda básica de cidadania incondicional universal para todos os residentes no Brasil, inclusive os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, diz a lei. A abrangência deverá ser alcançada por etapas, a critério do Poder Executivo, priorizando-se as camadas mais necessitadas da população, portanto, como fazem o programa Bolsa Família e, mais recentemente, o auxílio emergencial recém-terminado. É importante ressaltar que esta lei foi aprovada por consenso de todos os partidos, tanto no Senado em dezembro de 2002, como na Câmara dos Deputados em 26 de novembro de 2003, com o voto favorável do então deputado federal Jair Bolsonaro na Comissão de Constituição e Justiça. Ele estava presente ali e eu, inclusive, também estava testemunhando este fato. Mais uma vez,
recordo as palavras do ministro Paulo Guedes ao responder ao deputado federal Paulo Teixeira em audiência pública em 3 de abril de 2019 na Câmara dos Deputados, quando se debatia a reforma da Previdência, abrindo aspas para o ministro Paulo Guedes. Curiosamente, outras ideias, como a renda básica que o Suplicy lançou e o Milton Friedman apoia, então, se nós descarimbarmos e procurarmos o que há de melhor, nós vamos descobrir que poderíamos estar juntos fazendo coisas boas, em vez de simplesmente cair nessa briga que não está levando o Brasil para o lugar certo. Eu observo que ainda hoje, no estado de São Paulo, o Estadão, nesta reportagem aqui, verde e amarela, pode ter nova versão, é dito que a ideia do ministro é adotar um modelo de imposto de renda negativo, sistema pelo qual as pessoas recebem pagamentos suplementares do governo em vez do pagamento de impostos. Vossa Excelência, ministro Paulo Guedes, sabe que o meu primeiro projeto como senador para erradicar a pobreza e promover maior igualdade, apresentado em 17 de abril de 1991, há quase 30 anos, foi justamente instituir um programa de garantia de renda mínima por meio de um imposto de renda negativo aprovado por consenso pelo Senado em 16 de dezembro de 1991, depois de 4 horas e meia de debate, o plenário cheio. Daquele debate surgiram as leis que instituíram o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação e o programa Bolsa Família. Pois bem, mais e mais, debatendo este assunto e acompanhando o debate dos maiores estudiosos sobre o tema, eu cheguei à opinião, hoje consensual, de tantos laureados com o Nobel de Economia e da Paz. Fiquei persuadido de que muito mais eficaz será instituirmos a renda básica de cidadania universal e incondicional, tal como aquela que foi aprovada por todos os partidos e sancionada pelo então presidente Lula. Os grandes economistas que têm se dedicado à erradicação da pobreza, à promoção de maior igualdade, justiça, dignidade e liberdade para todas as pessoas, por exemplo, como Amartya Sen, Thomas Piketty, Philippe Van Parijs, Robert Solow, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, esses dois que ganharam o Prêmio Nobel no ano passado, Guy Stanning e tantos outros, chegaram à conclusão que temos de avançar em direção à renda básica universal. A renda básica, por ser incondicional e universal, elimina toda a burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada pessoa ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinada, ou informal, como vai exigir a sua proposta, ministro Paulo Guedes, da carteira verde e amarela, por se concentrar em beneficiários abaixo do nível do salário mínimo. Tal iniciativa poderia ainda reforçar estigmas e fenômenos como o da dependência e a armadilha do desemprego ou da pobreza, que seria facilmente superada pela instituição da renda básica de caráter universal. É preciso explicar ao presidente Jair Bolsonaro que não se trata de pagar R$5.000 por pessoa e ninguém mais ir trabalhar. O que se prevê é uma renda mais modesta que garanta a todas as pessoas o direito de participar da riqueza comum da nação. Felizmente,
O Papa Francisco compreendeu muito bem a ideia. Em seu último livro, Vamos Sonhar Juntos, na página 143, ele afirma: reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Fecha aspas para as palavras do querido Papa Francisco. Precisamos pensar em como financiar a renda básica de cidadania. Na hora em que as pessoas de maior renda e patrimônio compreenderem os benefícios de vivermos numa sociedade mais igualitária e sem a pobreza extrema, com muito maior grau de solidariedade e segurança, com menor criminalidade, terão maior boa vontade em poder contribuir com um sistema tributário mais progressivo e justo. Um possível caminho é a constituição do Fundo Brasil de Cidadania, conforme projeto de lei que apresentei como senador. Suas receitas poderiam se constituir a partir de diferentes fontes, desde o rendimento dos ativos da União aos recursos disponibilizados por sucessivas iniciativas de reforma tributária de caráter progressivo, como as levantadas a partir das discussões atuais no Congresso Nacional. Além disso, aporte a programas que visam cumprir objetivos fundamentais em nossa Constituição Federal, como de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais, tal como previsto no artigo 3º, e que ainda possibilitam um efeito dinamizador da economia, como se verifica com o Bolsa Família e com o próprio auxílio emergencial, devem ser priorizados, inclusive diante das regras fiscais existentes e que carecem de revisão para que possam acolher tais despesas. Decorridos 2 anos de governo, observo uma inquietação na sociedade brasileira, expressa nos editoriais dos principais jornais e tantos movimentos que estão sugerindo que venha o presidente Jair Bolsonaro a renunciar pelo fato de o governo não ter realizado até agora nada de muito positivo e por ter levado o Brasil a ter atingido a marca de 200 mil mortos por Covid-19. Ora, Vossas Excelências contam com a lei já aprovada e a boa vontade do Congresso Nacional, onde inclusive foi formada no ano passado a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica por mais de 220 deputados federais e senadores, presidida pelo então deputado João Henrique Campos, do Partido Socialista Brasileiro de Pernambuco. A frente conta com o apoio do Papa Francisco,
há um exemplo notável da aplicação da renda básica de cidadania de forma gradual em Maricá, com resultados muito positivos. Eu acho até muito positivo que possa um dia, pessoalmente, o ministro Paulo Guedes fazer uma visita a Maricá e observar que ali sim já se está cumprindo o objetivo de não mais haver a pobreza extrema. Ali, a cada um dos últimos meses, sempre tem, diferentemente das cidades outras do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, em que se nota um aumento do desemprego, em Maricá, a cada mês tem aumentado o nível de emprego. Aí está, portanto, uma série de resultados tão positivos, e aí está uma proposta que poderá lhes dar um caminho de salvação para conseguir acabar bem o mandato. Pois bem, respeitosamente, Eduardo Matarazzo Suplicy. Assim concluo essa carta ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Paulo Guedes, com todo o respeito, não é? E eu quero aqui recordar, dentre outros grandes entusiastas da garantia de uma renda para todos, está, por exemplo, o nosso querido maior geógrafo da história do Brasil, que juntamente com e também o nosso querido Celso Furtado, que ainda recentemente completou teria completado 100 anos, não é? Então, o nosso querido Josué de Castro, grande geógrafo brasileiro, autor de Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, no seu discurso em 24 de março de 1956, na Câmara dos Deputados, ao tempo de Juscelino Kubitschek, sobre os desníveis de renda no Brasil, a certa altura ele disse: eu defendo a necessidade de darmos o mínimo a cada um, de acordo com o direito que têm todos os brasileiros de ter um mínimo para a sua sobrevivência. E interessante também que no dia em que o presidente Lula sancionou a Lei 10.835 de 2004, se encontrava em Paris, na Universidade de Sorbonne, dando aulas, o nosso querido professor Celso Furtado, considerado por quase todos os economistas brasileiros como o maior economista brasileiro, por seus livros como a Formação Econômica do Brasil, tão importante na formação dos estudantes de economia, e tantos outros livros sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento que ele escreveu. Então, em 8 de janeiro de 2004, ele escreveu, e foi lido na cerimônia no Palácio do Planalto, ao excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva: neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe a minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Então, se torna
algo muito interessante que venhamos a ter hoje esta oportunidade de refletir sobre algo tão importante quanto a renda básica de cidadania. Eu queria até lhes dizer algumas das coisas importantes sobre as quais eu vou dialogar com o Boaventura de Sousa Santos, porque ele sabe muito bem como é que está evoluindo o progresso e a consideração da renda básica da cidadania nos países ibéricos, como a Espanha e Portugal. E também será bem interessante também que venhamos a conhecer as mais diversas experiências no mundo em que tem dado certo o pagamento de uma renda, de um dividendo igual pago a todos. O caso mais bem-sucedido é o do Alasca, que desde o início dos anos 80 paga a todos os seus residentes ali há um ano ou mais um dividendo igual para todos, decorrente da exploração dos recursos naturais, como o petróleo, e isso desde o início dos anos 80, e fez do Alasca o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos e constitui suicídio político para qualquer liderança ali propor o fim deste sistema. Um outro lugar onde tem dado muito certo é na cidade de Macau, ex-colônia portuguesa, onde desde 2008 está se pagando a todos os seus cerca de 700 mil habitantes permanentes um dividendo igual, que no ano passado foram 10 mil patacas, equivalentes a $1.140 por mês. Uma outra experiência que eu visitei pessoalmente está acontecendo nas vilas rurais pobres do Quênia, onde cada adulto de 18 anos ou mais, homens e mulheres, estão recebendo $22 por mês, algo semelhante aos cerca de R$90 por mês que é pago aos beneficiários do programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família é, acredito, um passo muito importante na direção da renda básica de cidadania, pois diz a lei que ela será aplicada, instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como, portanto, o faz o Bolsa Família, e este ano o fez o auxílio emergencial. Mas agora está na hora de se debater, decidir sobre o que será colocado no lugar do auxílio emergencial. E o Poder Executivo, como estampam os jornais de hoje, como eu mencionei, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo e outros jornais, estão refletindo a respeito, e os parlamentares, deputados federais e senadores estão debatendo qual será o melhor caminho a adotar. Eu quero aproveitar esta oportunidade para transmitir o meu cumprimento ao prefeito de Belém do Pará, Edmilson Rodrigues, que apresentou um projeto preocupado com o fim do auxílio emergencial, no sentido de se prover às famílias muito pobres em Belém do Pará um benefício mensal de R$450 por mês, e isto foi aprovado ontem pela Câmara Municipal de Belém do Pará por consenso. Então, mais uma iniciativa muito positiva. Quero também aproveitar para cumprimentar o
prefeito eleito e já que tomou posse em Recife, o João Henrique Campos, que justamente preside, ou estava presidindo, e agora vamos ver qual será o seu sucessor, já que ele se tornou prefeito de Recife, o mais jovem do Brasil, com 27 anos. Então, vamos ver. É importante que ele, que foi eleito prefeito aos 27 anos, ele preside a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica no Congresso Nacional, que tem nada menos do que 220 deputados federais e senadores dos 23 dentre os 24 partidos representados no Congresso Nacional. Só falta parlamentares do Partido Novo para completar o apoio dos 24 partidos à renda básica de cidadania. Então, eu quero aqui agradecer esta oportunidade e transmitir a vocês que quando for 19 horas eu estarei aqui de volta juntamente com o professor Boaventura de Souza Santos e também com o Rafa Rafuage de Porto Alegre e que que ele vai até apresentar um rap, vai cantar um rap sobre a renda básica de cidadania. Eu vou aprender sobre esse rap, tá bom? Um grande abraço para vocês, felicidades. Muito obrigado, um beijão a todos. Alô? Alô?